venceu. Falaram que quem nasce peão nunca vai botar o pé numa mansão. Falaram que quem veio da roça nunca vai levar uma vida luxuosa. Quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas. Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete. E olha quem tá estourado na internet. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do playboy a roça venceu. Só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas. Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete. E olha quem tá estourado na internet. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do playboy a roça venceu. A roça venceu, moçada. O agro mata a fome do mundo. A roça venceu. Falaram que quem nasce peão nunca vai botar o pé numa mansão. Falaram que quem veio da roça nunca vai levar uma vida luxuosa. Quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas. Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete. E olha quem tá estourado na internet. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do playboy a roça venceu. A roça venceu. Antônio Gabriel, segue o AgroLíder. Quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas. Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete. E olha quem tá estourado na internet. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa
asa do Playboy, a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. A roça venceu, moçada. O agro mata a fome do mundo. A roça venceu. Falaram que quem nasce peão nunca vai botar o pé numa mansão. Falaram que quem veio da roça nunca vai levar uma vida luxuosa. Quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas. Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete. E olha quem tá estourado na internet. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. A roça venceu. Antônio Gabriel, segue o AgroLíder. Quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas. Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete. E olha quem tá estourado na internet. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós gastando a grana do gado que nós vendeu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do Playboy, a roça venceu. É nós gastando a grana. Bom dia. Bom dia. Hoje, no nome da nossa prefeita, cumprimento todos os demais secretários e todas as demais autoridades. E cumprimento também os produtores rurais, que trabalha e vive do sustento da nossa terra. Dia 22 de maio é dia da biodiversidade. Por isso a questão que hoje a gente tivemos a atitude de passar alguma coisa para vocês sobre biodiversidade. Hoje vamos falar do tópico da árvore nim. A árvore nim é uma árvore exótica, muito bonita e que poucos conhecem. Poucos conhecem
a toxicidade que ela apresenta, porque ela é uma árvore repelente, uma árvore que chegou, ela é uma árvore indiana, e é muito tóxica. E a nossa biodiversidade depende muito das abelhas. As abelhas é tudo hoje no nosso universo. E pensando nisso, trouxemos aqui um companheiro apicultor, grande conhecedor, que fala categoricamente muito bem sobre a árvore ninho e outras árvores com toxicidade e também do trabalho das abelhas no nosso meio ambiente. Vou chamar aqui o senhor Gerson, e eu sou Chica do meio ambiente, estou chamando o senhor Gerson, um apicultor, para passar para vocês coisas maravilhosas, que acho que vocês vão tirar muito proveito. Obrigada a vocês. Vem aqui, senhor Gerson. Tudo bom? Tudo bom. Bom dia a todos, participantes dessa live, no YouTube, Facebook, Instagram. Bom dia às autoridades de Porongatu, a prefeita, nosso prefeito, presidente da Câmara, as secretarias, Dona Chica do Meio Ambiente, né, vamos dizer assim, que é assim como ela é chamada, a senhora Francisca. Obrigado pela oportunidade me dada de estar aqui para falar de um assunto tão relevante, né, porque a humanidade precisa de alimentos, né, e sem abelha não há alimentos, né? As pesquisas mostram que a abelha é responsável por 80% da polinização, não é verdade? E a biodiversidade de nosso país é intensa, principalmente a biodiversidade do Cerrado, com 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de animais catalogados, né? E o Cerrado é de suma importância. A preservação do Cerrado é de suma importância. E a importância da abelha na polinização dos alimentos, né? Como nós temos a cultura, por exemplo, do melão, que sem abelha não tem produção. A produção é baixíssima, pois o pólen do melão ele não é um pólen em que os ventos possam levar. Tem que ser levado pelas abelhas, porque ele é viscoso, é um pólen viscoso. Então, sem a abelha, não tem produção relativa para a população do melão, da melancia e de alguns outros produtos, né? Na realidade, até do soja. Nós chamamos a atenção para os agricultores da soja em grande extensão, para que eles possam buscar a importância da abelha nas suas lavouras, né? Nós queremos aqui também falar um pouquinho da cooperativa que tem em Porongatu, da Coopermel, onde o presidente é o senhor José Renato, né? Senhor José Renato, parabéns por estar na frente de uma cooperativa em que eu admiro, que é o sistema cooperativismo da apicultura, porque nós precisamos divulgar a apicultura. É uma atividade rural que não tem sido voltada a sua atenção para as leis governamentais de apoio à apicultura. Mas, nos últimos anos, as autoridades têm se preocupado. Nós citamos aqui, para os que estão aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, para visitar a TV Senado, onde a TV Senado traz o assunto relevante das abelhas, né? No meio ambiente, no ecossistema, a importância na agricultura. A discussão está sendo muito grande, porque a biodiversidade tem que ser preservada, né? A vida das plantas, a vida das espécies da fauna tem que ser preservada para os nossos futuros filhos, netos. Se nós estivéssemos discutindo esse assunto há mais tempo, tenho certeza que nós agora estaríamos num outro Senado, né, onde a preocupação na Europa, nos Estados Unidos, tem sido grande na questão, porque a mortandade das abelhas
tem sido muito grande, né? Então, nós temos também algumas plantas repelentes, como a secretária citou para vocês, né? O ninho indiano é muito bonito, é muito bom, produz um excelente óleo inseticida natural, mas na questão da florada, ela leva um assunto para nós ser discutido em mais pesquisa, porque as suas floradas têm matado muita abelha, né? Onde tem a intensidade de plantio de ninhos, as abelhas têm morrido muito, né? E as inseticidas pulverizados, os pesticidas pulverizados nas grandes lavouras têm matado muita abelha, né? A Europa, os Estados Unidos e alguns outros países estão preocupados com a mortandade que tem acontecido lá. E se aqui no Brasil nós não se preocupar, aqui também já tem morrido muito, né? Nós temos reportagem aí do Globo Rural mostrando que no Sul, em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, o nível de perca das abelhas tem sido grande, né? Então, nós apicultores estamos preocupados com isso. Eu tenho certeza que todo apicultor do Brasil está preocupado com essa questão, e estamos também preocupados com o barbatimão, uma planta natural da nossa biodiversidade, né? Uma planta daqui do Brasil, mas que na entre-safra da florada, o barbatimão vem a florir justamente nessa época. E pela escassez de alimento da abelha, ela vai na florada do barbatimão. Então, o apicultor que está aí com as suas colmeias tem que estar voltado para a alimentação das abelhas na entre-safra, né? Pegar um manejo correto para que nós possamos produzir mel em maior quantidade nas colmeias, né? A média tem sido de 18 a 20 quilos por colmeia Brasil, mas tem apicultor atingindo até 90 quilos por colmeia, dependendo da florada, né? E nós queríamos chamar a atenção, e eu mesmo sou um que atingi 50 quilos e quero atingir os 90 quilos nas próximas safras, usando técnicas de alimentação correta, de troca de rainhas correto, de revisão das colmeias no período correto, no tempo certo, na hora certa, para que a produção de mel venha aumentar, né? E a região que eu estou, ela é muito propícia, não tem intensidade de lavouras grandes, são lavouras da agricultura familiar e que tem sido muito bem preservada. A região de Monte Alegre, Campos Belo, Teresina, Alto Paraíso. Alto Paraíso já entra algumas partes de lavouras grandes, mas é pequena ainda em relação a São João da Aliança, por exemplo. Então, a nossa região ali, ela ainda é muito boa para o mel, né? A região de Monte Alegre, de Teresina, né? Campos Belo, Arraias, ela é muito boa para o mel, porque as lavouras de grande intensidade ainda não chegaram, só está lá a agricultura familiar, né? A biodiversidade do cerrado tem que ser preservada, o que está acontecendo também na nossa região, né? 40% das espécies de planta lenhosa e 50% das espécies de abelhas são endêmicas, né? Só existe no cerrado, não existe em outro lugar, né? É uma coisa muito bonita. E uma outra coisa é o pecuarista. O pecuarista acha que ele não precisa da abelha. Precisa sim, sabe por quê? Porque a abelha faz uma polinização correta na semente do capim. E aí a semente sai de alta qualidade. Então, você, pecuarista, que está preocupado, por exemplo, vou deixar 5 hectares esse ano preservado para semente. Se você pudesse pôr pelo menos 2 caixas de abelha lá no meio de 5 hectares, você ia ver a diferença na polinização do seu capim, a qualidade da sua semente, né? Porque através de ela procurar o pólen da semente do capim, ela faz a polinização e a semente sai de alta qualidade, né? Isso eu tenho observado lá na minha propriedade mesmo, onde a intensidade de abelha na semente do capim tem sido alta, né? Embora agora, nesse período, nós estamos com a florada, por exemplo, do açapeixe lá, em grande intensidade, né? E que está sendo muito bom para as abelhas. As colmeias estão enchendo realmente, sendo cheias realmente de mel, num período em que que antecede
realmente a safra, né? Que a safra vai começar a partir do dia 20 de junho para frente, é que começa a intensidade das flores, do ipê, do jatobá, né? E a intensidade de flores do piqui e do baru. Olha aí as importâncias dessas árvores, hein? Preservação do baru, né? A preservação do piqui. São plantas do cerrado de suma importância, e que tem em outras matas, mas como tem no cerrado, é muito pouco, né? E que realmente tem que preservar, porque, além de ser árvores belas, elas são alimentícias, né? Ao baru, ao preço que está a castanha do baru, ao preço que está a farinha da polpa do baru, né? E isso tem que ser preservado, né? A gente está aqui para discutir realmente a biodiversidade, e ela é intensa. A vida vegetal e a fauna é intensa e tem que ser preservada. E o agricultor de grande escala tem uma opção para preservar a abelha, porque sem abelha não vai existir vida. A pesquisa mostra que, se acabasse todas as abelhas do mundo, a humanidade e os animais só teria 4 anos de vida. Olha só. É brincadeira uma coisa dessa, gente? É 4 anos de vida para a humanidade se acabar as abelhas. Então, se nós não preservar as abelhas e for diminuindo e for entrando em extinção, né, as apimelíferas, as meliponines, né, que são as abelhas jataí, a mandaçaia, a uruçu, né? Não sei nem falar os nomes direito, que o meu assunto é a apis mellifera. Tem a africana e tem a europeia, né? E da união dessas duas saiu a africanizada aqui no país, né? A africana, que vem nos anos de 50, e a europeia, que já vem nas caravelas, né? O europeu sempre quis produzir mel e já veio desde o tempo do descobrimento. E se deu bem no Brasil, e a intensidade de abelhas cresceu, mas nos últimos anos está diminuindo. Por que está diminuindo? Porque as grandes pulverizações, né? Esse é um assunto que está sendo debatido até na Câmara do Senado, né? Então, é um assunto que tem que ser debatido também a nível municipal. Chamamos a atenção para os secretários, para os vereadores, senhores prefeitos, atenta para esse assunto a ser debatido, né? Queremos política pública voltada para a apicultura com seriedade. Se nós não tivermos política pública voltada para a apicultura com seriedade, daqui a pouco não tem apicultor também, porque as abelhas vão morrendo, vai acabar os apicultores, né? A Coppermel precisa ser preservada em Porongatu, né? Não sei quantos cooperados tem, mas creio que é uma cooperativa de grande escala e que tem feito nome na região norte do estado de Goiás, e que vai fazer nome a nível de Brasil, se todos se preocuparem, né, com as abelhas, né? Os apicultores da região, quero parabenizá-lo, o Zé Renato, né? Quero parabenizá-lo pelo trabalho de buscar na apicultura uma solução para a renda familiar agrícola, né? A agricultura familiar precisava e precisa de mais opções. E uma das opções é a apicultura, né? Porque o agricultor familiar tem condições dele produzir sem agrotóxicos, usando a abelha para polinizar, a sua renda vai ser maior. Na minha propriedade eu tenho limão plantado, não é verdade? Eu tenho bucha vegetal, trabalho com bucha vegetal, né? E as abelhas têm sido muito essencial. Inclusive, as abelhas cruzaram 2 espécies de bucha para mim, que deu numa terceira espécie, né, de boa qualidade, né? A bucha grande de metro com aquela japonesa grandona, larga. Plantei os pés perto, as abelhas polinizando, me nasceu agora, nessa safra do ano passado, buchas variando entre 70 a 80 centímetros, com a espessura da japonesa, largona, grande, que é o que eu precisava, porque eu agrego valores a isso. E isto é importante para a agricultura familiar, né? Projetos que possam voltar para a renda da agricultura familiar, para que o agricultor familiar possa ter renda, ter condições, e políticas públicas para o apoio da apicultura e outros projetos na agricultura familiar, que é de suma importância, né?
a agricultura de largo espaço, né, um agricultor grande do agronegócio, também é importante, é muito importante, e que ele tenha que voltar também a sua atenção para a preservação. Né? Num espaço menor, tem condições de produzir com as abelhas quantidades que possa nos deixar de desmatar grandes quantidades. Então, o assunto que eu trago para vocês, como apicultor, é que preserve a natureza, porque a abelha precisa da natureza, é que preserve as abelhas, para que elas venham existir, né? E que o apicultor possa usar técnicas corretas para a grande produção, como a técnica da alimentação correta, na entre-safra, né? Um manejo correto, né? E para que a abelha, principalmente na entre-safra, não busque o pólen do barbatimão, por exemplo. Né? Eu tive perca assim, e foi tendo esta perca que eu descobri que era o pólen do barbatimão que estava matando, e que aí eu voltei para uma alimentação mais correta, e com a alimentação correta, a abelha não vai no pólen do barbatimão. Ela só vai se tiver fome. E tem mortandade de abelha aí de fome, né? E o agricultor tem que estar atento a isto, né? Isso que nós queríamos, inclusive, debater, né? O ninho indiano. O ninho indiano é uma das plantas que veio da Índia, né? do continente asiático, e que no Brasil se deu bem, mas que ela tem que ser pesquisada com mais profundidade, porque o néctar dela contamina o mel. E se esse mel é para exportação, quando chegar na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo nos países asiáticos, eles vão fazer a pesquisa, e vendo a contaminação, vai complicar, né? Porque isso eu estou falando porque eu também tive colmeia, eu tinha vários pés de ninho, pertinho de uma colmeia, certo? E isso foi antes de eu ter escala grande de abelha. E eu percebi que tinha as abelhas morrendo, e também descobri que foi o ninho, né? E que o mel não ficava de boa qualidade com o néctar do ninho, né? Então, essa é uma atenção que tem que ser voltada também para as questões municipais, para os municípios que estão buscando alternativa, alternativa de plantios. Nós temos plantio da teca, por exemplo, que é excelente. Já a flor da teca é excelente, né? E a teca é excelente, e o mogno africano é excelente para reposição. O eucalipto, olha aí, o eucalipto é excelente. Isso são reposições florestais que seria muito importante. Obrigado, obrigado. Seria muito importante. E a segurança alimentar é de suma importância para nós. E se nós não tivermos a atenção voltada, vocês perdoam, a atenção voltada para alimentação segura, né, vamos ter dificuldade com as enfermidades que vão atacar, né? Então, o mel, ele ainda é de baixo consumo no Brasil. Nós queríamos também incentivar essa pandemia que veio aí, incentivou um pouco o consumo do mel, e é de suma importância que a população comece a gostar do mel, porque o mel é muito bom para a saúde, inclusive para ajudar a prevenir contra o coronavírus. O mel, o própolis, o pólen, são alimentações saudáveis, não é verdade? A geleia real, né? E tem um apicultor que se dedica à geleia real, tem um apicultor que se dedica ao pólen, tem um apicultor que se dedica ao própolis, o apicultor que se dedica só ao mel, como é o caso meu, né? E o própolis tira mais para o consumo, né? Tem ali o Armindo Júnior, da Cia da Abelha, que mostrou, inclusive, esses dias, um vídeo dele na propriedade do seu pai, em Minas Gerais, e ele retirando o própolis das colmeias. Fiquei contente de ver aquilo lá, coisa linda, o trabalho
que o pai do Armindo e o Armindo faz na apicultura. Está de parabéns o Armindo pelo trabalho que faz para a apicultura brasileira, para o agronegócio abelha. Como ele mesmo diz, o agronegócio abelha. Será que a abelha dá renda? Dá sim. Dá abelha dá renda sim. Garanto para você que a abelha dá renda. Desde que você se dedique em todas as atividades, tem que haver dedicação. Se não haver dedicação, não tem renda, mas se haver dedicação, tem renda. Nós temos uma planta que essa sim pode se incentivar a produção dela até em grande escala, que é a moringa olífera. Ela é alimento para o ser humano, ela é alimento para o gado, para os animais, para a galinha, para o porco, e ela é alimento para as abelhas, né? A moringa, ela flore o ano inteiro se você irrigar. É flor o ano inteiro. Não repara o jeito caipira de errado de falar meu, porque eu sou assim mesmo, né? O jeitão meu é simples, não consigo ser diferente, mas pode ter certeza. A Casa do Criador aqui em Porongatu, em frente à Casa do Criador, tem 4 pés de moringa. E lá tem muita semente. Eu estive lá ontem, e lá está as vagens de moringa da parte superior das árvores, está toda no ponto de colheita, para você colher e levar semente e plantar. A moringa é de suma importância. Na minha propriedade eu tenho bastante pé de moringa e vou intensificar até chegar a pelo menos 1000 pés de moringa. Né? A intenção é depois fazer a farinha da folha de moringa e introduzir na alimentação. Né? Isto também chama atenção para as secretarias da educação na merenda escolar, implantar a farinha de moringa na merenda escolar. Vocês vão ver o que vai acontecer com as crianças, né? Vocês vão ver o que vai acontecer. O assunto aqui é biodiversidade então o que acontece? Se a biodiversidade, nós temos que preservar vidas, não é verdade? E preservar vidas é alimentar bem nossas crianças, que é o futuro desse país. Nós precisamos disso, né? E vai ser aberto perguntas, né, aos os que estão assistindo aí. Vai ser aberto algumas perguntas aí, aquelas que for de meu nível responder, a gente vai responder, mas amanhã vai ter live, hein, de pessoas aqui, doutoras no assunto, né? Elas querem aqui que eu debate, que eu fale para vocês sobre a hierarquia das colmeias, como funciona uma colmeia Apis mellifera, que é a que eu mais conheço, né? A Apis mellifera, que são as abelhas introduzidas no Brasil, europeia e africanizada. Uma colmeia funciona tudo na dependência de uma rainha. A rainha dá todo o comando de uma colmeia. Tem as operárias, né? E as operárias são as campeiras e as que trabalham dentro da colmeia, né? Desde o nascimento até a saída para o campo e do campo para a morte, porque uma abelha, a sua vida varia entre 28 dias a 45 ou 60 dias de vida, o máximo 60 dias de vida, não é verdade? Por isso a rainha está em constante posição, colocando os ovos nos favos. E, além disso, tem o zangão, o machão da colmeia. O machão, ele só mesmo, não tem outra atividade, comer mel e reproduzir, não é verdade? Mas dentro da colmeia tem a rainha, que é a principal fonte, onde a parte feminina comanda por completo, é numa colmeia de abelha, não é verdade? Ali a parte feminina manda. Ai dos homens, se fosse assim na humanidade, né? A gente está aqui falando de uma coisa que realmente é muito séria. Por quê? Veja bem, se uma rainha, ela tem vida entre 3 anos a 5 anos, né? Dependendo da sua saúde, 5 anos, dependendo da intensidade, da posição, não é verdade? Mas vida para ela colocar os ovos, vida fértil, vida reprodutiva, com bastante intensidade, até 2 anos e meio, né? E aí o que acontece? Por isso é necessário a troca da rainha para o apicultor que quer crescer
que quer produzir, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a troca de rainhas de pelo menos de 2 em 2 anos, ou de 1 em 1 ano. Ele faz a catalogação das suas colmeias, direitinho, numera as colmeias e anota o período que ele introduziu uma rainha. Esteja atento, porque a abelha ápice ela tem o período de enxameação. E essa enxameação acontece da seguinte forma: se não houver espaço, se não houver alimento adequado, então o que acontece? Eles pegam e faz a enxameação. Então, para que a enxameação não acontece dentro da colmeia, você tem que estar atento em alimentação e em espaço. Espaço para a rainha trabalhar, espaço para as abelhas trabalhar, para colocar mel, para colocar pólen lá dentro, para transformar em alimento, entendeu? E espaço para que eles possam trabalhar. E tendo espaço, a enxameação não acontece. Existem enxames, existem rainha que tem tendência enxameatória. A essas não tem, você tem que realmente anotar a questão dessas colmeias que têm, né, tendência enxameatória, para que você possa aproveitar essa enxameação dela, né? E sempre dando espaço para ela, e ela também vai produzir, né? E você vai aproveitar, porque você vai fazer uma nova colmeia daquela enxameação, não é verdade? Num curso de apicultura, nós entraremos mais fundo nisso, explicando, mostrando como é que funciona o funcionamento de uma colmeia por completo, né? Mais perguntas aqui. O senhor Clóvis, do Confiboi, ele quer saber o que acontece com a abelha quando ela vai na flor do ninho. O que acontece com a abelha? A abelha que vai até a flor do ninho, no momento em que elas pegam o pólen, o néctar do ninho indiano, não vai acontecer nada. Ela vem para a colmeia, mas ela já vem com um néctar que tem o óleo inseticida, que já começa lá na flor, né? O trabalho da toxicidade do ninho. Aí ela introduz na colmeia, e no introduzir na colmeia, vem destruir as pubas e as larvas, alimentando porque a abelha mistura o pólen com o mel e sai o alimento. E o alimento das pubas, o alimento de todos os filhotes, né, das larvas, né, até o período do nascimento, é feito pelas abelhas dentro da colmeia, e se trazer do ninho, vai haver a destruição deles e também das abelhas que vão alimentar desse alimento dentro da colmeia, né? E a abelha que trouxe, automaticamente, quando ela continuar buscando, a toxicidade vai aumentando no seu corpo, porque ela tem que trazer na sua bolsa o néctar para dentro da colmeia, aí ela vai morrer. Essa é a questão. Muito obrigada pela resposta. A senhora Miliane quer saber quais são os incentivos para a produção de mel no norte goiano. Eu não tenho conhecimento do incentivo de produção do mel no norte goiano, mas eu creio que o senhor José Renato deve dar essa resposta para a pessoa, porque a Coopermel está aqui em Porongatu, né, uma das regiões produtivas de mel do norte goiano, e ele deve passar para você, porque ele está numa live amanhã aqui, né? Você deve perguntar para ele, que ele vai estar numa live aqui, qual o incentivo que a cooperativa tem para o apicultor iniciante. Se você tem desejo de iniciar na apicultura, procurar o senhor José Renato, aqui em Porongatu, Santa Teresa. Nós estaremos amanhã, dia 21, dando um curso relevante, uma palestra para os apicultores iniciantes de Santa Teresa. Nós estaremos lá mostrando como que funciona uma colmeia, mostrando para eles a colmeia, mostrando os equipamentos que tem que ser utilizado, porque a abelha apis mellifera com ferrão, ela não é brincadeira, você tem que trabalhar com segurança,
você tem que ter os equipamentos de segurança, o macacão, a luva, a bota, o fumegador, não é verdade? E depois as ferramentas para você trabalhar dentro das colmeias, que são os formão, são os pegadores de favo, e assim por diante, né? Tem que conhecer o assunto, não só na teoria, mas também na prática. Na prática, você tem que estar vivendo, né? A apicultura, você tem que gostar. Você entrar num macacão para fazer uma colheita de mel e durar aí meio dia no sol quente, você vai ver o calor que é, mas é uma maravilha. Só a satisfação de você levantar um favo cheio de mel dentro de uma colmeia, você suporta qualquer calor, qualquer enfado. Para mim é uma terapia. Para mim é uma terapia. A dona Yolanda, né, o senhor falando assim, ela já mandou a pergunta, quer saber quem trabalha com o senhor, seu Gerson, na colheita do mel. Obrigado. Pessoal, pode continuar mandando suas perguntas, que o senhor Gerson vai responder todas. Na colheita do mel, na minha casa, eu estou ensinando um jovem vizinho meu, que eu moro numa comunidade da agricultura familiar, e eu estou ensinando um jovem vizinho meu de apenas 14 anos, né? Até os conselhos tutelares aí, mas ele é mãe, pai, avô, tudo concordou dele aprender comigo, e ultimamente tem sido ele que tem me ajudado, né? Eu já tive outras pessoas que me ajudaram na colheita, na manutenção do apiário, porque a manutenção do apiário, você tem que estar de pelo menos 15 em 15 dias no apiário, fazendo a revisão das colmeias, olhando as colmeias, vendo o movimento que está acontecendo, porque a abelha, além do ataque dos pesticidas, fungicidas, elas têm o ataque ainda das formigas nas colmeias, mesmo na natureza, ela trabalha com intensidade, tentando fechar todas as entradas com própolis, que ela fecha todas as entradas que ela puder, para não deixar o inimigo chegar, com própolis, né? Mas assim mesmo, o cupim, a formiga e a traça, a aranha, são inimigos fatais da abelha, principalmente nas colmeias. Elas atacam mesmo. E nós temos uma outra abelha que ataca a Apis mellifera se a colmeia estiver fraca. E lá eu chamo de arapuá gigante, nem sei como, ainda não pesquisei sobre aquela abelha, mas ela é uma tentação nas colmeias das Apis mellifera quando a colmeia está enfraquecida, quando a colmeia está começando, está pequena, dentro dos núcleos. Se você coloca alimento, vem ela querer roubar o alimento da Apis mellifera e destrói a abelha, né? Essas são todo o toque que eu estou dando aqui, que eu tenho certeza que o apicultor que está vendo aí, ouvindo, está ficando contente, porque isso acontece com ele também. Acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com ele, né? Bom, a minha pergunta, seu Gerson, Maristela, engenheiro ambiental, qual a preocupação nós aqui do norte goiano temos que ter com as grandes lavouras de soja, aquele grande volume de pesticidas, inseticidas, né? Quais a sugestão, como o senhor é um apicultor, sua experiência, né, que deve ter para esses apicultores, né? Porque é de grande preocupação para nós, que está chegando agora aqui na nossa região, né? Já chegou agora na nossa região. E tem regiões que já foram todas, né? As terras já estão estéreis de tanto utilização de mecanismos, né? Esse é um assunto relevante, porque eu creio que o grande agricultor tem que fazer uma parceria com o apicultor. E qual é essa parceria? O grande agricultor normalizar os horários de pulverização sua, para que não afete as abelhas, e o apicultor colocar suas caixas no meio das lavouras de soja. Isso é provado com pesquisa, que a produtividade chega a dobrar, certo? Chega a dobrar em alguns lugares, dependendo da quantidade de abelha, chega a dobrar no soja, no milho, né? Então, no sorgo, em todas as atividades do agronegócio de grande escala, o apicultor estiver presente, eu tenho certeza que vai dobrar. As lavouras de fruta do Nordeste provou isso também, né? O melão, a melancia, no Pernambuco é feita uma parceria, né, dos apicultores
com os agricultores da irrigação do melão, por exemplo. O melão é uma das plantas que é indiscutível, precisa da abelha mesmo, não tem jeito, né? Então, a minha opinião, a minha sugestão é que o grande agricultor faça uma parceria com o apicultor. Nós chamamos a atenção até para a cooperativa Coopermel, para que consegue unir esses agricultores. Seu Gerson, a pergunta é, já tem aqui circuito, lavoura-pecuária. Agora, eu acredito que nem só lavoura-pecuária, o pecuarista e o agricultor, ele já tem que atentar também para a lavoura-apicultura, porque ele depende da apicultura também para ter uma colheita positiva de grande fartura. É verdade, é isso mesmo. A realidade é essa, né? A integração e a união dos produtores no sentido da apicultura precisa ser intensificada, né? A apicultura é uma atividade de preservação, né? E que precisa ser atenta e que dá para produzir junto com a apicultura, né? Sai bem o apicultor, sai bem o agricultor, sai bem o pecuarista, né? Porque se o pecuarista dizer assim, não, eu não deixo o capim sementear, né? A maioria não, né? Mas sempre ele vai querer ter um cantinho para sementear o seu capim, para poder continuar as suas pastagens sendo renovadas, né? Então, isso é de suma importância. E mesmo o pecuarista, ele levar o apicultor para a proximidade da lavoura dele, que é o que eu falo, às vezes um capim é considerado uma lavoura, porque a semente de capim ela tem um valor altíssimo no mercado, Verdade. Mais caro do que o quilo de arroz. Verdade. E essa parceria, apicultura e produção, ela é muito positiva. É verdade. É muito positiva. Essa é para o a produtor nossa rural. intenção. Essa é a nossa intenção de publicar, de anunciar, de propagar, de conscientizar os agricultores, pecuaristas e apicultores trabalhar unidos. Né? Outra pergunta que o senhor o senhor já passou por, já fez ela um pouco com menos ênfase, é sobre o barbatimão. A sabedoria da abelha que conhece a flor do barbatimão, que ela acaba tendo alguma toxicidade também. Mas essa ela é nativa, a abelha já tem conhecimento. Verdade. Como a abelha como ela procede nessa época da flor do barbatimão? Ela procede da seguinte forma: se faltar alimento adequado, florada adequado, ela não tem outra alternativa a não buscar no barbatimão. Mas se ela tiver alimentação adequada e se tiver florada na região de outras plantas, então o que acontece comigo? Eu planto algumas plantas e estou aumentando a escala desse plantio, em que flore o ano todo, como a moringa olífera, como o amor agarradinho, se irrigar, né? É um cipózinho bonito, muito lindo, ornamental, né? E então, se irrigar o amor agarradinho, já diz amor agarradinho, é o que nós precisamos, se agarrar com amor, né, nesses assuntos. E essa planta, ela flore o ano inteiro, se você irrigar. Você tendo essas plantas no período de entre-safra, além da alimentação que você dá para a abelha, jamais ela vai no barbatimão, ela não vai. E se ela for, ela vai muito pouco, o que não vai afetar, né, porque a intensidade e quantidade do pólen é que vai afetar a mortandade das abelhas. Seu Gerson, nós queremos agradecer a sua presença. Se tiver mais algum recado para dar para os nossos ouvintes, né? Que o pessoal que está online, eles estão muito gratos com a sua presença, que o senhor tem passado informações muito importantes. Pessoas que estão aprendendo nessa live, que não sabiam, estão passando a saber, que é de grande importância para essas novas gerações. Falando para vocês também que essa live ficar registrada no canal do YouTube da Secretaria do Meio Ambiente de Porangatu. Faça suas considerações, nós somos intensamente gratas, eu, a Daniela,
a dona Chica, todos nós de Porangatu somos intensamente gratos. E falar que o pessoal que está assistindo ou que vai assistir, né, amanhã também vai ter uma outra participação, né, do Dr. Marco Marculino e do senhor José Renato, que vai falar sobre os incentivos. Essas participações são importantíssimas, que além de ficar registrado, né, elas vão ter uma importância, porque essas lives elas estão envergando a nossa legislação, porque não tem condições do município, que é um grande produtor de mel, aceitar que essas espécies que o senhor ensinou para nós entrem em grande escala no nosso município. É uma participação técnica, uma participação científica de conhecimento, né, que nós, né, da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a nossa secretária, que é antenada a esses assuntos e que pode conduzir, né, de forma que ela tem a secretaria que pode conduzir de melhor forma essa biodiversidade, né? Por que esse tema da biodiversidade essa semana? Porque ela pode, sim, organizar, dona Chica, uma portaria para proibir, né, esse plantio no nosso município de grande escala, né? Ou seja, a pessoa quiser produzir, querer ter, vai ter que ter um acompanhamento, né? Não vai poder fazer de forma espontânea ou de forma sem nenhum monitoramento, sem nenhum acompanhamento técnico, porque vai prejudicar uma grande produção, né? Uma grande produção uma cadeia, um ecossistema muito grande. E sem falar, que quando o senhor falou da agricultura familiar, a biodiversidade, gente, a natureza, ela não traz benefícios para o ser humano, não só destruindo, tirando a madeira, também preservando, né, no caso que é da apicultura, né, também preservando, né. Então, eu quero agradecer, vou passar aqui para a dona Chica, para o senhor fazer suas considerações finais, e agradeço, muito grata, e estamos de portas abertas, né, Chica? E todos tenham um bom dia, obrigada pela audiência. Um bom dia. Eu entro agora agradecendo o seu Gerson, que nos passou experiências muito sábias, experiências vivenciadas por ele. Desde que eu fiquei conhecendo a árvore ninho, eu acho uma árvore bonita, mas hoje, conhecendo a toxicidade que ela existe, eu senti que eu teria, como hoje secretário do Meio Ambiente, não poderia deixar isso passar em aberto para vocês, essa pauta, porque a abelha, nós não sobrevivemos sem abelha. Sem abelha, o ser humano também vai à extinção. Extinção de abelha, extinção de toda a cadeia. Até o ser humano não sobrevive sem abelha. E aqui fiquei muito agradecida com o seu Gerson, estar aqui com a gente. Amanhã nós vamos ter o José Renato, que é presidente dos apicultores da Compermel de Porangatu. Isso. E também o doutor Marco Marculino, que ele vai estar também na live, participando com vocês com grande conhecimento. E aqui a gente agradece vocês, agradeço todos que participaram. Espero que a gente tenha ajudado, orientado de alguma